costume falar da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra em Jó. Hoje, livro de Jó. O livro de Jó é um livro que a gente não prega muito nele, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho. E os irmãos prestem atenção, que nós não vamos ter muito tempo, não queremos que a reunião prolongue muito, mas eu acredito que você tem uma palavra para ouvir e guardar no coração, que vai fazer bem para a sua vida e para o seu ministério pessoal, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Jó capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3 ao 6. Domingo passado nós tivemos na nossa igreja em Itu, participando também de um culto abençoado. Maravilha. Essa semana nós estaremos viajando para a área de Rio Preto. Domingo que vem, convenção em Rio Preto, em nome de Jesus. Os irmãos estejam orando por essas reuniões, em nome de Jesus. Jó 4 e 3 diz assim: eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os joelhos vacilante tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus, aquilo em que confias, e a tua esperança, e a retidão dos teus caminhos? Até aqui. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós pedimos, Senhor, que Tu esteja dando a força, a fé, e nesta noite Tu esteja abençoando esta igreja. Ó Deus, nesta hora, Senhor, que nós estamos gratos, que Tu preparaste para esse culto de adoração e também de pregação da Tua palavra. Nós oramos em favor do pastor Natan, que faz mais um ano de vida, completa mais um ano de paz, saúde e de prosperidade também. Que ele possa continuar firmado na fé, no Teu amor, na Tua graça, sempre, Senhor, dando testemunho da Tua palavra pelo poder do Teu Espírito. Nós pedimos essas bênçãos, Te agradecemos, Te louvamos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmãos, o livro de Jó é um livro difícil de nós comentarmos, porque quando nós vamos comentar em Jó, a gente depara em uma situação difícil até de entender. Que muitas vezes até nós, algumas vezes, Jó questionou a Deus. E até nós, estando hoje no nosso estado, nós também questionamos a Deus. Por que aconteceu tudo o que aconteceu com Jó? Por que é que Jó tinha que passar pelo processo que passou e pela experiência que ele passou? Não era ele justo? Não era ele temente ao Senhor? E precisava passar tudo isso? Mas a gente olha em outras passagens, em outros quadros bíblicos, nós vamos ver também situações como essa. E olhando até para o próprio Jesus, encontramos uma situação difícil. E aí então nós gostaríamos de falar para os irmãos hoje que tudo isso, sabe por quê? Porque existe um tribunal que chama Tribunal de Deus. E sempre a gente ouve falar e fala do tribunal, e a Bíblia fala, e Apocalipse destaca bem e muito, e Paulo também fala do comparecimento perante o tribunal de Deus,
Então Deus tem um tribunal. E por que Deus tem um tribunal? Porque Ele tem um opositor. Se Ele não tivesse opositor, então não precisava Deus ter um tribunal. Só existe tribunal porque existe dois lados. Um que acusa e outro que defende. Então, depois que o diabo tornou-se diabo, que era anjo e tornou-se diabo, então Deus estabeleceu o seu tribunal. Porque aí existe, então, o acusador. Na sexta-feira, à noite, na reunião de oração, nós estivemos falando um pouco sobre este tema, que é Satanás, o nosso acusador. Isso fala sobre a acusação do diabo no Velho Testamento, e encerra em Apocalipse 12:10, que diz lá que o diabo é o acusador dos irmãos. Então saiba isso, porque há um tribunal. Então, vamos dizer assim, nesse tribunal existe um acusador que chama demônio, diabo. Existe que esse demônio, ele está fazendo a vez do advogado das coisas ruins, de tudo que é perverso, tudo que é estranho, tudo que é abominável. E hoje nós então podemos dizer que do nosso lado existe o advogado Jesus Cristo, como tem um advogado que é o advogado maligno, é o diabo, existe o advogado que se chama Jesus Cristo. Ele é o advogado que advoga a nossa causa. Então vamos pensar um pouco. Toda acusação, todo processo de acusação, quando tem então um réu, existe um tribunal. E sempre nesse tribunal, onde há um réu, existe o advogado que acusa e o advogado que defende. Então nós estamos hoje dizendo que nós temos um advogado que nos defende, muito embora tenhamos as nossas situações difíceis, mas nós temos um advogado que ele nos defende, está então ao nosso lado para nos defender até o fim. E por isso ele veio da vida, para tornar advogado, para até o fim, advogar a nossa causa, para nós não sermos condenados. Todo processo depende muito do advogado que vai advogar a causa. No processo que você está, que eu estou, nós temos um advogado que está do seu lado e diz assim, essa causa é ganha, você tem a vitória. Então, Jó, ele entra numa acusação, em um tribunal, onde ele foi entregue. Então, nós podemos dizer o seguinte, nesses versículos que nós fizemos a leitura, nós poderíamos dizer o seguinte, dar um tema, dizer assim, quando Deus concorda e nos desaponta. É interessante que eu fico desapontado quando eu não olho para o âmbito espiritual. Por quê? Deus entregou Jó nas mãos do diabo e consentiu que o diabo então tocasse na vida de Jó. Então para nós é coisa estranha, mas aí é para provar que Deus é justo e Ele não desampara. Ele autorizou, deixou, mas só que Ele ficou com Jó, e Jó, mesmo que tem hora que ele questiona, como os versículos que nós acabamos de ler, então há um questionamento, e há então o amigo de Jó, o primeiro amigo de Jó, que vem e fala, neste capítulo 4, então, ele está então, falando com Jó, você não é juiz, você não é justo, você não tinha uma família, onde está a sua família, Jó? Onde está o seu Deus? Olha,
o diabo acusador? Aonde estão os seus filhos? Você perdeu tudo. E agora você está sem nada. Você tem hora que não se sente acusado pelo diabo? Algumas vezes o diabo te acusa e você então fica falando, o que eu faço? Não faz nada. Põe a sua fé em ação, olha para Jesus, autor e consumador da fé. E Jesus te dará então condição para você superar em nome de Jesus, o nosso Salvador. Jó estava com medo, em muito lugar ele estava com medo. E ele revolta até contra Deus. E nas palavras, se você lê o livro de Jó, você vê que tem hora que Jó também revolta, questiona, fala com Deus. Fala com Deus. Então Jó estava um tanto revoltado contra Deus, porque ele não estava entendendo essa situação que se chama tribunal de Deus. E você está, então, nesse processo. Então não pense que a sua vida é fácil. Não pense não. Você tem que lutar, vencer o diabo. Vencer. Ainda que ele te acuse, mas você tem que saber que você tem um Deus que é juiz, que não deixa você decepcionado. Essa causa é ganha, porque Deus te dá a vitória em nome de Jesus. Irmãos, Jó estava numa situação difícil. Vamos dizer então assim, você pode estar numa situação difícil. Então eu pergunto para você, o que você faz quando não tem o que fazer? Jó estava numa situação difícil, o que ele faria? O que ele devia fazer se não havia o que fazer, a não ser dizer, bendito o nome do Senhor. A não ser falar, como os versículos que o evangelista leu, porque a misericórdia de Deus é para sempre. A misericórdia do Senhor nos acompanha todos os dias. Então, o que fazer quando não há o que fazer? Você pode estar numa situação difícil e dizer, então não tenho o que fazer, o que eu faço? Não há o que fazer. Confie em Deus. Só Ele pode te ajudar para que você supere e atravesse essa fase, esse processo, essa situação, essa crise que você está então passando, muitas vezes uma crise dolorosa. Mas tem o seguinte, meus caros irmãos, eu quero dizer que para você chegar num posto de honra, de confiabilidade, de exaltação, você tem que passar pelo processo da humilhação primeiro. Veja bem, olhando para Gênesis capítulo 37, rapidamente nós vamos falar assim, José tinha sonho, sonhou, e o sonho de José era a visão de Deus, era a revelação de Deus. Então pronto, vamos cruzar o braço, fica tranquilo, pastor Natan. É sonho de Deus, revelação de Deus, então José fica com o braço cruzado. Por quê? Era um filho amado de seu pai, e ele era um filho mimado. Acontece o seguinte, no processo de Deus espiritual, ninguém que é mimado chega ao poder. E ele era mimado, querido. Jacó passava a mão na cabecinha dele, mas ele tinha o sonho para chegar lá e concretizar o que ele sonhou. Ele tinha que ir até o fosso, até a fossa, no fundo do poço, no vale, e desprezado, vendido e rejeitado. E muitas vezes eu não sei entender o que passou com Jó. Você não sabe entender o que está passando com você. Você não sabe entender, em nível ministerialmente, até coisa que passa no ministério, passa na igreja, passa na sociedade. Deus sabe escrever e revelar a sua graça, a sua retidão, pelo poder e o perfil da palavra, segundo a sua vontade. Então
José tinha o sonho, foi no fosso, foi no poço, foi na caverna, foi no vale, foi no buraco. A sua vida não está no buraco, está? Ou está indo para o buraco? Desperta, meu irmão. Mas se você tem sonho, você sai do estado de ser mimado, e aí você não precisa ser mimado. Deus vai tratar você como honra, não pela mimação, não por passar a mão na cabeça, mas dizendo assim: eu te tomo pela mão direita e eu levo para você ser governador de Faraó do Egito. José sai de lá, passa todo o processo e chega lá porque o sonho dele era a realidade. E aí agora então você começa a entender o processo de Jó. Começa a entender o processo que aconteceu então com a vida de Jó. Como é que Jó ia explicar o que estava passando com ele? Se até ele não entendia ainda, porque para entender ele precisava passar por aquele processo. Como José ia explicar o que estava passando com ele? Tinha sonho e agora vendido, traído pelos seus irmãos. Há irmãos aqui que já passou traição pelo irmão, por seu irmão. Seu irmão te rejeitou, menosprezou, te jogou no buraco, mas você saiu do buraco, porque Deus é contigo. Ah, meus caros irmãos, então como Jó ia explicar? Porque explicar o que tem explicação é fácil, difícil é explicar o que não tem explicação. Só no processo da vida, só no processo do amor, só no processo de Deus é que você pode explicar, não com palavra, mas com a sua vida. Com sua vida. Com a história que você então escreveu durante sua vida. Aleluia. E coisa maravilhosa, você está escrevendo a sua história. Você deve ter uma história bonita, e a sua história pode ser escrita. Nós temos uma frase que diz assim: todo homem precisaria plantar uma árvore frutífera e cuidar dela até dar fruto. O quê? Todo homem devia ou deveria escrever um livro. Não necessariamente escrever um livro, mas o livro que eu falo é escrever a história da sua vida. Todo homem precisava ter um filho e criar, para saber o que é criar um filho. Nem que for adotado, mas deveria. Aí você consegue escrever uma história bonita. Sem você passar e saber o que é isso, você não consegue escrever a história. Nesta noite, por essa palavra, eu quero que vocês se afirmem em Deus. Não murmure. Não murmure não, meu irmão. Glorifique o teu Deus, porque a misericórdia dele é eterna. E é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Você nunca pensou que eu ouvi essa palavra? Tribunal de Deus. Explicar o que não tem explicação. Fazer o que quando não podemos fazer nada? Aí entra Deus. Aí entra Deus para te abençoar, para te ajudar. Como é que você pode suportar uma fase dolorosa como esta? Como é que José podia suportar aquela fase dolorosa? Porque ele tinha um sonho, ele tinha uma visão, ele tinha um foco, ele tinha uma revelação. Se você passa por fase, momento doloroso, sabe que nessa fase Deus quer te exaltar, porque você tem um pensamento em Deus, um foco em Deus. Você tem um projeto, e esse projeto é um projeto que é concreto. O projeto do homem, quando é de Deus, ele tem na mente dele nítido, perfeitamente. É o projeto que tem início, meio e fim. Se você então está no seu projeto, com início,
meio e fim. Então você diga assim: eu tenho um projeto de Deus. Aleluia! Irmãos, as provações de Deus, a forma de Deus te provar, é uma forma que Ele escreve uma carta de amor para a sua vida. A forma de Deus escrever a carta de amor é diferente da forma do homem escrever a carta de amor. É diferente. É na provação. E não tem moleza. Nunca teve e não vai ter. Saiba disso, então esteja preparado para você enfrentar o adversário em nome de Jesus, mas saber que você sairá na frente vitorioso em nome daquele que vive e reina para todo sempre. É interessante, irmãos, que é muito fácil falar alguma coisa, abraçar o pastor Natan, a pastora Leila, parabéns, feliz aniversário, sorrir para ele. É fácil. Mas dentro de tudo isso, atrás de tudo isso, como está a minha vida, meu coração? O que é que meu coração fala? É o mesmo que a boca fala? É o mesmo? Mas uma coisa eu sei, meu irmão. Eu amo você quando eu estou sorrindo. Mas também, quando eu estou chorando, eu posso também estar te amando. Nem sempre o meu sorriso, só isso, e está tudo certo. Muitas vezes o meu choro também é amor. Aleluia. Coloque sua mão no coração. Coloque agora. E diz assim comigo: obrigado, Senhor. Eu sei que tu me ama. Você sabe mesmo? Então não pare, não pasme por nada. Levante a sua cabeça. Olhe para Deus, para Jesus. Vença o impossível para o homem. Deus está para te dar para você condições para você ir além das possibilidades do homem, porque nós trabalhamos pela possibilidade de Deus. Deus é o Deus do impossível. Aleluia! Às vezes acontece com o homem e com a mulher alguma coisa que decepciona, e ele, se ele não tiver Deus, ele para na fé. Você já deve conhecer alguém que parou na metade do caminho, pelo fim de um casamento, pelo fim de um sonho, pelo fim de um projeto, por uma traição. Mas você não pode parar, porque a sua guerra, a sua luta, a sua jornada não chegou ao fim. Tem muitas milhas para você caminhar, para vencer. Não pare, vença, vença em nome de Jesus. Muitas vezes eu falo assim: abraça seu irmão. Irmão abraça, ô irmão, que coisa. Mas muitas vezes nem todo abraço é sincero. O quê? Então nesta noite você deve abraçar o seu irmão com sinceridade. Quer beijar, beija. A Bíblia fala sobre o ósculo santo. Não temos nada com o ósculo santo, mas quer beijar, beije também. Um dia uma irmã, fazia tempo que ia me dar um beijo. Uma irmã, hein? Eu não devia contar isso aqui hoje, porque minha esposa está aqui, né? Fazia tempo que ela queria me dar um beijo, mas via doente. Eu queria dar um beijo no pastor, eu queria dar um beijo no bispo. Queria dar. Mas não aguentou, um dia pegou minha esposa e trouxe até na frente a irmã Júlia. Me dá licença, eu quero dar um beijo no meu pastor. Primeiro ela pediu. Eu falei, pode dar. Ela aproveitou e deu uns 3 logo. Irmãos, então, na realidade, muitas vezes um beijo, se não é de traição, faz bem. Faz bem. Então você deve entender o que eu estou falando agora. Às vezes, você já ouviu falar, a morte, suicídio, homicídio, por terminar o noivado. Era só noivo. Acaba o noivado,
então está se matando, ou matando outro, a pessoa suicidando. A nossa causa com Deus, espiritualmente falando, é diferente. Nós sabemos em quem temos crido. Se acabar o seu relacionamento quanto noivado, saiba que você tem um noivo que chama Jesus. Que Ele não te deixa, esse noivado não vai acabar, esse noivado vai dar casamento espiritual. Você entendeu? Pode aplaudir o Senhor com as mãos bem forte, porque Ele é maravilhoso. Aleluia! Há muitas vezes, por alguma coisa que acontece, nós costumamos responsabilizar. Isso aconteceu por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de beltrano. Assuma o seu papel. Assuma o seu papel e você não deve, porque aconteceu alguma coisa, quebrar princípios bíblicos. Princípios bíblicos não se quebra, não se pode quebrar. Então, assuma o seu papel. Saiba que você é de Deus. Deus está querendo que você escreva uma história, um livro, uma história da sua vida, para contar para quem vem para trás, que você então tem uma história linda para se contar. Aleluia. Eu falei, plantar uma árvore frutífera. Aleluia. Tem pessoa que não planta nada. Nunca plantou nada. E plantar uma árvore é tão bonita, né? Planta uma árvore, uma semente, ela germina. Você põe a água, põe adubo, ela vai crescendo, crescendo. O seu estágio natural. De repente vem o primeiro botão, vem a flor. Depois da flor vem o fruto. Você diz assim, esse fruto é de uma árvore que eu plantei. E aí então diz que se nós termos uma semente boa, e plantar uma semente boa, nós vamos colher bons frutos. Porém, se plantarmos uma semente que não é boa, vamos colher frutos ruins. Então tenha a semente, que é a palavra de Deus, plante em terra boa, em coração fértil, para nascer, germinar. Cuida da planta, e ela vai produzir fruto, para que você então amanhã diz assim, esse fruto é do meu testemunho, eu adubei. Eu fico muito triste quando uma pessoa vem para a igreja, não tem quem dá assistência, não tem quem acompanha, a pessoa não tem condições, as pernas estão bamba, não tem estrutura para ficar na igreja, o diabo vem e leva novamente para o mundo. Quando há uma pessoa se converter, você, meu irmão, tem que adotá-lo, acompanhar passo a passo, não deixar o diabo levar para o mundo mais, mas diga para ele, meu amigo, eu sou teu amigo, e além de mim tem um amigo que se chama Jesus, que ele está contigo, está comigo. Esse é o abraço que você tem que dar com a pessoa que se converte, que aceita Jesus. Esse é o nosso papel, você entendeu? Aleluia. Ele fala para Jó assim, Jó, onde está a sua memória espiritual? Onde está a sua, meu caro irmão? Ele fala para Jó, onde está a sua memória espiritual? E hoje eu pergunto, onde está a sua memória espiritual? Porque você esqueceu do que Deus fez para você há 10 anos atrás, há 5, há 20, há 30. Esqueceu de uma cura, uma bênção, uma família, um milagre. E aí então, ele fala, onde está a sua memória? Aí Jó então refletiu e diz, é verdade, sempre eu fui abençoado por Deus. Resgate a sua memória espiritual, não deixe o diabo acusador, dentro desse tribunal que nós falamos, ele te acusar e você vá à condenação. Olha para o advogado Jesus, que está nesse tribunal, dizendo assim, eu sou o teu advogado, e das causas impossíveis para o homem, eu advogo, e você terá a vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra que eu passo para vocês é a palavra pastoral, de peso pastoral,
Você tem que receber ela, precisa receber ela e dizer glória a Deus. Que no aniversário do pastor Natan, Deus me trouxe uma palavra pastoral para que eu seja firmado meus pés no evangelho da paz. Me conduz à vida eterna. Aleluia. Chore, irmão. Chore e ore a Deus. Chore e ore a Deus. Levanta a sua cabeça. Faz como Jó fez. Jó se humilhou, foi até o pó e a cinza. Levantou a cabeça e diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. E por fim, ele levantará. Porque eu estou perante um tribunal. E esse justo juiz levantará para a condenação de todos os incrédulos que não aceitaram ele. Aleluia. Então, meu irmão, não deixe o diabo te atingir. O diabo queria atingir Jó. Corpo, alma, espírito. E Deus falou assim: você pode tocar nos bens, na sua casa, no seu corpo. A alma não. O espírito não, porque é meu. Na sua alma, no seu espírito, o diabo não pode tocar. Então, se você tem um espírito intocável, Satanás não pode colocar o seu dedo imundo. Você tem umas mãos de Jesus estendida, amparando você, e ele, perante o trono de Deus, intercede com gemido, diz a Bíblia, inexpressível, para você ser guardado, amparado. Jesus foi para a glória, e diz a Bíblia que ele intercede por nós. Aleluia. Não dorme de noite. Sabe por que ele não dorme? Para você dormir sossegado. Você sai daqui, tem uma que está com sono, é normal ter sono. Está na carne, não está dormindo nada. Não é carne nada, é sono mesmo. Está com sono mesmo. E aí você chega em casa, vai dormir. Senhor, meu Pai, meu Deus, abençoa, dá uma noite de repouso. Pá, buf, na pedra. Você está dormindo tranquilo, deixou tudo, entregou na mão de Deus. Deus não dorme. Jesus não dorme para que você possa dormir sossegado. Quem é esse Deus que você tem? Que Deus é esse? Que tamanho é esse Deus? Que não dorme para você dormir em paz, tranquilo e sossegado. Tem um Deus melhor do que esse? Tem? Não tem? Fique com ele, abraça ele e fala: Senhor, te amo. Não sai dos teus caminhos por nada. Não troca o Senhor por nada. Sou teu, sou ovelha, propriedade tua, propriedade exclusiva tua. Sou selado com teu espírito. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, Deus te usou um dia atrás, não te usou? Ele quer te usar hoje também. Outrora Deus te usou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer te usar também. Não é por causa de uma falha, de um deslize, de um escorregão, de um tropeço. Antigamente, quando havia um adultério, todo mundo falava, até o pastor, adulterou. Hoje já é mais light. Ele falou: irmão, teve um deslize. Quando eu adultero na família, na casa, que é um marido ou mulher, um ou outro adulterou, fala assim: houve um acidente de percurso. Olha que bonito, né? Acidente de percurso. Uma coisa ou outra, que a palavra seja bonita, adultério é adultério, e você não pode ser um adúltero, porque os adúlteros não entram no céu. Não entram. Você tem que passar pelo processo de libertação, para reconquistar o céu que você tinha perdido por causa do pecado, e agora você pode readquirir pela humilhação, pelo processo da humilhação, mesmo que você vá no pó e na cinza, mas Deus quer te dar a salvação.
Uma coisa é a seguinte, adultério, nós temos estudo, que nós damos na convenção, nessa convenção já demos lá em Uberlândia, e vamos dar em Rio Preto. Um dos itens fala assim, adultério demoniza a família inteira, se não tiver Jesus. Então, pecado, adultério é coisa terrível. Não gosto de pregar sobre adultério, não, porque a boca esquenta. Mas já preguei, né? Fica pregado. Quero ver alguém que despregue agora. Uma vez tinha um irmãozinho lá em Fernandópolis. Ele era cooperador, diácono, não me recordo bem, mas era problema. Onde ele ia pregar, mas pregava tão duro que não tinha quem aguentava. A igreja não aguentava, ficava só ele pregando. Era duro na palavra. Aí foi ao conselho, lá em Rio Preto, nós fizemos uma reunião, que tempos que era presidente do conselho, não sei. Nós passamos um monte de tempo com ele, aconselhando, orientando. Irmão, não é assim, prega amor. Irmão, não pode pregar tão duro assim. Aí tem hora, eu falei, tá bom, eu concordo. Mas é o seguinte, que eu preguei. Se você não concordar, vai lá e despregue. Aí não olhou um para o outro, foi agora para despregar o que ele pregou. Ele falou assim, eu preguei, está pregado, e agora? Tá bom, não prego mais, mas só o que eu preguei está pregado. Se não gostar, vai lá e despregue. Eu falei, Jesus amado. Tá bom, irmão, vai em paz, vai em paz e aleluia. Então, irmão, pregar é fácil, despregar é que é difícil. A palavra falar, porque quando vamos falar, a gente tem que ter peso, compromisso, viver o que prega. Mas um pregador está iniciando, eu vou pregar, o apóstolo prega assim, eu vou pregar também. Não faça não. Não te aconselho de fazer igual. Pastor Natan, prega, eu prego, eu vou pregar também. Não faça assim, vai com calma. Vai crescendo na graça. Vai crescendo. De repente você está chegando lá para dar uma mensagem desse nível, com esse cunho. Aleluia. Mas Jó não está sofrendo por causa de pecado dele. Havia problema com a família. Por que tinha que pagar? Aquele tempo era diferente de hoje, né? Aquele tempo era diferente de hoje. Mas, meus amados e queridos irmãos, na realidade nós precisamos estar, em nome de Jesus, pensando o seguinte. Ele faz por ele dizer assim para Jó, não preocupe com sua crise, porque Jó, toda crise é passageira. Ele faz por ele falar assim, Jó, não há crise que dura perpetuamente, ela passa, Jó. Mas ele não estava fazendo assim para transmitir ânimo. Jó precisava encontrar ânimo em Deus, o justo juiz. Porque as crises passam, meu irmão. A crise é passageira. Não dura para sempre. A salvação que Deus te prometeu, essa dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, alimente a sua alma na fé, na esperança e no amor do Senhor. A fé em Deus, na palavra, em Jesus, faz nós vencermos o impossível. Faz nós atravessarmos o impossível. Vença pela fé. E Jesus diz assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e darei condições, força, poder para vocês vencer também. Deus que te abençoe, Deus que te guarde, fique com essa palavra, em nome de Jesus. Coloque-se em pé neste momento. Falei que eu ia pregar pouco, mas não tão pouco assim, né? Que ia acabar mais cedo, nem tão cedo assim.